Fala pessoal, beleza? Aqui é o Físico Gabriel trazendo mais uma resolução de mais um problema aqui para vocês. Então, vamos lá. Pessoal, nesse problema aqui, então o Moisés ele pede para a gente estimar o volume ocupado pelo número de notas de R$ 1, correspondente à dívida externa do Brasil. Então, se essas notas pudessem ser empilhadas, que altura atingiria a pilha? Pessoal, então primeiramente, não é todo mundo que conhece aí a nota de R$ 1. Ela é uma nota antiga, ela não está mais em circulação. Ela é muito parecida com as outras notas, tá? Em termos de tamanho, mas ela tem essa cara aqui, ó. Ela é uma nota verde, tá? Enfim, eu coloquei uma foto aqui para vocês verem, caso vocês, né, não tenham visto uma nota dessas ainda, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal. Como é que a gente vai resolver esse problema? Primeira coisa é pesquisar qual que é a dívida externa do Brasil, tá? Então eu já fui atrás desses valores aqui pra gente, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó. Pessoal, a dívida externa do Brasil, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, então vamos colocar aqui, ó, ela é de cerca de 600 bilhões de dólares, tá? E aí costumam chamar de USD, né? Enfim, não sei o que é isso, mas é a forma de se referir à moeda do dólar, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é converter essa dívida aqui para reais, tá? Então, bom, o que seria 600 bilhões, né, de dólares? Então, seria mais ou menos o seguinte: 600, aí aqui nós vamos ter então 600 mil, 600 milhões e agora com mais três zeros a gente fica com 600 bilhões, tá? De dólares. Bom, para converter isso daqui para real, nós temos que olhar o preço do dólar, tá? Então, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, ele está um pouco mais de R$ 5. Mas eu vou aproximar aqui para 5 para ficar um pouco mais fácil para a gente, tá? Então, convertendo aqui para real, então a gente pode fazer esse valor vezes 5. Então, se eu multiplicar 600 bilhões por 5, então vai ser 5 vezes 6 ali, então vai dar 30, tá? Então vai ficar 30. Aí eu vou ter aqui mais dois zeros e depois os outros zeros seguem todos normais. Então, na prática, essa minha dívida aqui ela vai ficar de 3 vezes 10 elevado, e aí a gente tem que contar, então, o número de zeros que a gente tem aqui. Então, 3, 6, 9, 12. Então, vai ser 3 vezes 10 elevado a 12 reais. Essa é a dívida externa do Brasil em reais no momento que eu gravo esse vídeo. Beleza? Tá. Então, agora, pessoal, a gente vai ter que ver o número de notas que são necessárias para pagar essa dívida, né? Então, o número de notas de R$ 1. Como cada nota vale R$ 1, então o número de notas vai ser exatamente a mesma quantidade que a gente tem aqui, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, o número de notas, vou chamar de N, tá? Então, vai ser o mesmo valor, 3 vezes 10 a 12 notas. Por quê? Porque cada nota vale R$ 1. Se eu tenho uma dívida de 3 vezes 10 a 12, eu preciso de 3 vezes 10 a 12 notas para pagar essa dívida. Tá bom? Pessoal, para a gente poder calcular agora a altura dessa pilha e começar a fazer algumas estimativas e algumas análises bem legais, a gente precisa saber o tamanho dessa nota, tá? Então, mais uma vez, né, pegando algumas informações da internet e eventualmente vocês podem até medir a nota, né, se vocês tiverem alguma nota dessas guardada, ou vocês podem medir alguma nota de R$ 2 e usar talvez o mesmo tamanho para a nota de R$ 1, tá? Então, enfim, pelo que eu encontrei na internet, uma nota de R$ 1, vamos colocar aqui do ladinho aqui, ó, ela tem uma espessura, tá? Então, vamos chamar assim, ó. Então, eu vou chamar de E, tá?
ela tem uma espessura de aproximadamente 0,1 milímetros. É 10 vezes menor do que 1 milímetro, tá? Então é uma ordem de grandeza a menos. Então ela é menor do que 1 milímetro. É 0,1 do milímetro. Essa é a ordem de grandeza que a gente está trabalhando, tá bom? Então agora, que altura atingiria uma pilha dessas? Como é que a gente faz para calcular isso? Bom, então, para eu calcular a altura, vou chamar de H aqui, Hzinho minúsculo, tá bom? Então, basta que eu pegue o número de notas que eu tenho e multiplique pela espessura de cada nota. Se as notas forem empilhadas uma em cima da outra, então a altura, quem vai dizer, vai ser simplesmente a espessura das notas, vezes o número de notas que eu tenho, isso vai dar para mim a altura que ela vai atingir, tá bom? Então, ó, o número de notas a gente já tem. Então, o número de notas é 3 vezes 10 a 12. E a espessura é de 0,1 milímetros. Quanto que dá isso daqui, né, em metros? Então, bom, isso daqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1, tá? Então, esse 1 aqui que está após a vírgula, a gente colocou nessa potência aqui, então está menos 1. E esse fator mili, ele vale 10 a menos 3. E o metro é o que fica sobrando, tá? Então, essa espessura, ela corresponde a aproximadamente aqui 1 vezes 10 a menos 4 metros, ou 10 a menos 4 metros, tá bom? Então, vamos colocar esse valor lá. Então, aqui vezes 10 a menos 4. Então, pessoal, lembrando que isso daqui está em metros, tá? Então, essa altura, ela vai ser, então, 3 vezes 10 a oitava metros, tá? Se eu quiser, para facilitar um pouco as contas, eu posso retirar desse 8, eu posso retirar um fator dele. Eu vou retirar daqui um fator 3. Tá? Vocês já vão entender. Então, a altura vai ficar assim, ó. 3 vezes 10 elevado à quinta, vezes 10 elevado à terceira, metros. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu só retirei, tá? Então, veja, se eu manter a base e somar os expoentes, 5 mais 3, eu retorno no 8, tá? Mas eu fiz dessa forma para ficar um pouco mais fácil da gente ver algumas coisas aqui, ó. Esse 10 ao cubo, isso aqui recebe um prefixo que é o prefixo quilo. Então, se a gente reescrever, nós vamos ver aqui que essa altura, ela vale 3 vezes 10 a 5 quilômetros ou quilômetros, tá? E quanto que vale, né, só para a gente ter em números, então vai ser o 3 seguido de 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, equivale a 300 mil quilômetros. Essa é a altura que essa pilha vai atingir. Agora, será que isso aqui é realmente muito alto? Como é que a gente faz para saber, né? A gente pode comparar com alguns valores da literatura, alguns valores já conhecidos. Será que esse valor chega, por exemplo, a sair do planeta Terra? Será que esse valor aqui já é o suficiente para chegar na Lua? Será que talvez chega no Sol? Então, bom, se a gente olhar com alguns valores, comparar aqui com alguns valores da literatura, a gente vai ter o seguinte. Então, ó, vou colocar aqui para vocês, tá? Eu quero fazer algumas comparações aqui com o seguinte. Então, eu vou trazer aqui para vocês a velocidade da luz no vácuo. Essa daqui é a primeira comparação que eu quero fazer. Tá? Aqui ficou errado. Aí. Então, pessoal, para quem não se lembra, a velocidade da luz no vácuo, a gente usa geralmente a letrinha C, ela é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que, em um segundo, a luz ela percorre 300 mil quilômetros, que é exatamente a altura da pilha de dinheiro que a gente tem aqui, que corresponde à dívida externa do Brasil. Então, repara,
Quanto que é essa altura? Seria a altura que a luz atinge depois de 1 segundo em movimento. Legal, né? Pessoal, então outra comparação que eu quero fazer com vocês aqui é agora relacionada ao raio do planeta Terra, tá? Então vamos colocar aqui, ó, raio do planeta Terra. Então, o raio do planeta Terra, ele é de cerca aqui de 6,4 vezes 10 a terceira. Então, repara uma coisa, pessoal. Só pelo fato de ele ter essa ordem de grandeza aqui, 10 a terceira, já está muito longe da ordem de grandeza que a gente tem da altura que a gente obteve, que é de 3 vezes 10 a quinta, tá? Desculpa, isso daqui está em quilômetros, esqueci de colocar aqui, tá bom? Então, a altura já é bem maior do que isso, já é capaz de sair do planeta Terra, tá? E mais ainda, se a gente pegar esse raio da Terra e multiplicar por 2, ou seja, para ter o diâmetro do planeta Terra, tá? Vocês vão ver que a altura ela ainda é maior. Repara, se você pegar 6,4 e multiplicar por 2, vai dar 12,8, né, vezes 10 a terceira. Então daria tipo assim, 1,28 vezes 10 a quarta. Então, ainda assim, seria menor do que essa altura. E com esse raio, fica aí uma tarefa para vocês fazerem, né? A gente poderia tentar calcular a circunferência do planeta Terra. Então, tá certo que ele é uma esfera, mas imagina que você vai pegar só um corte dessa esfera, né? Só um círculo. E aí você calcula, né, essa circunferência fazendo 2 vezes π vezes o raio, né? E aí tenta verificar, então, fazendo 2πr, qual que seria o tamanho da circunferência do planeta Terra. Será que com essa pilha a gente conseguiria varrer toda a circunferência do planeta? Fica aí uma ideia legal para vocês tentarem fazer, tá bom? Uma outra coisa que eu quero analisar aqui também, tá? É em relação agora à distância média. Então vamos colocar aqui, ó, distância Terra-Lua, tá? Pessoal, a Terra e a Lua, elas ficam vibrando, tá? Então essa distância ela não é fixa. Ela como se fosse um sistema massa-mola, né? Então como se fossem duas molas vibrando, ou se você considerar a referência na Terra, é como se a Lua ficasse oscilando, né? Então essa distância não é fixa. Mas na média, tá? Se a gente pegasse na média dessa distância, ela tem um valor que eu vou chamar de, sei lá, Dzinho aqui, né, de aproximadamente 3,8 vezes 10 a quinta quilômetros. Muito próximo já do valor que a gente obteve, que é de 3 vezes 10 a quinta. Então, o nosso valor é 3 vezes 10 a quinta e a distância da Terra à Lua é de 3,8 vezes 10 a quinta. Talvez fique mais fácil, né, de verificar isso daqui se a gente abrir esses números, né? Então, esse 3,8, nós vamos só colocar aqui, né? Seria como se fosse o seguinte. Então, 3, 8, 1, 2, 3, 4. Então, seria isso daqui, né? A vírgula estava aqui, 1, 2, 3, 4, 5 casas. E o 10 à quinta, né? O 3 vezes 10 à quinta, seria isso daqui. 2, 3, 4, 5. Então, olha só, nós temos uma diferença aqui, né, da altura da pilha para a distância Terra-Lua, nós temos uma diferença aqui, né, de cerca de 80 mil quilômetros. Né? Então, faltaram 80 mil quilômetros para a gente alcançar a Lua, em média. Tá? Então, bom, aqui são algumas análises bem legais que dá para a gente fazer, tá? Com essa altura aqui, tá bom? Mas não só isso, tá? O problema pede ainda para gente, para nós calcularmos, eu vou fazer do lado aqui, para a gente calcular o volume que essa pilha ocupa. Então, para isso, a gente vai precisar saber o volume dessa nota de R$ 1 aqui, tá bom?
Então, pessoal, esses dados não tem como a gente saber de cabeça, tá? Não tem nem. Então, pesquisando na internet, tá? E novamente, se esse tipo de problema cai em uma prova, alguma coisa assim, existem algumas formas de você resolver, né? Então, primeiro, ou o exercício vai ter que te fornecer esses valores, tá? Ou você atribui para esse valor uma letra. E aí você deixa a sua resposta em função dessa letra. Isso é uma coisa que a gente vai fazer, tá? Mais para frente aqui ao longo dessa playlist, mas não por agora, porque isso é uma coisa um pouquinho mais. Para quem está começando no curso de física, talvez não é muito é um pouco complicado fazer isso, então por enquanto a gente está colocando os números mesmo, mas mais para frente nós vamos começar a usar mais as letras, tá? Então não tenha pressa para isso, porque costuma ser um pouco chatinho usar só letras ao invés de números, tá bom? Mas é uma coisa que é possível de ser feita. Ao invés de você colocar um número, você deixa a letra que representa o número que você está se referindo, ok? Então, o volume de uma nota de R$ 1, tá? Eu pesquisei esse volume, pessoal, então vamos colocar aqui, ó, volume, vou chamar de V1, tá? Volume de uma nota ou de R$ 1, tá? Ele é de aproximadamente, ele é da ordem aqui, tá? De 10 a -6 metros cúbicos, tá bom? Então, isso daqui seria o comprimento, a altura e a espessura da nota, tá? Agora, qual que é o volume que a pilha ocupa, né? A pilha de notas de R$ 1. Então, o volume total vai ser o número de notas que a gente tem vezes o volume de uma nota, tá? De R$ 1. Então, esse volume, ele vai ser... Esse número a gente já calculou, é 3 vezes 10 a 12. Então, vamos colocar aqui. Esse é o número de notas, tá? E esse volume de uma nota, a gente está usando, então, 10 a -6. Ah, e se eu não conhecesse esse número, o que eu faria? Não faria nada, você deixaria aqui, ó, V1. E a sua resposta ela seria em função deste V1. E aí, pessoal, esse V1 aqui, geral, para você chegar num número, né? Numa estimativa, esse V1 tem que ser dado. Se você não souber, você deixa aqui V1 na sua conta, e aí fica, por exemplo, assim, a critério de você usar o volume de uma nota qualquer, né? E você poderia substituir uma nota, qualquer outra nota, tá? Enfim, ou poderia medir, calcular um volume que seja mais digno, né? Enfim, corresponda mais corretamente ao valor, né? Enfim, então seria feito dessa forma, tá bom? Mas no caso aqui o nosso V1 a gente conhece que é 10 a -6. Vou colocar ele aqui. Então, se a gente fazer essa conta, tá? Então, ó, mantenho 3 aqui, bases iguais, então eu mantenho a base, somo os expoentes, que vai dar então 6 aqui metros cúbicos. Novamente, né, às vezes a potência de 10 ela pode nos confundir, então é sempre bom abrir isso daqui em um número mesmo para a gente poder ver, né? Então, o que vai ser isso daqui? 3. Agora eu vou colocar mais 6 zeros aqui para frente. Então eu vou colocar 1, 2, 3. Então aqui nós já temos 3.000, 4, 5, 6. Então isso aqui vai dar 3 milhões de metros cúbicos. Pessoal, é muito volume, tá? É muito volume mesmo. Para a gente ter uma ideia, a gente pode ver, assim, isso aqui, pessoal, é bem maior do que qualquer prédio, assim, acho que talvez daria um quarteirão de prédios baixos, assim, né? Prédios talvez não muito altos. Mas uma estimativa legal seria comparar, por exemplo, com piscinas olímpicas, né? Quantas piscinas olímpicas eu poderia encher com essa quantidade de dinheiro aqui, né? Então, o volume de uma piscina olímpica, eu vou colocar do lado aqui, ó, de verde aqui, ó, o volume de uma piscina, tá? É igual em metros cúbicos, tá? A 2.500 metros cúbicos. Então, se a gente pegar e dividir, né, os 3 milhões ali por 2.500, nós vamos encontrar, vou fazer de preto aqui, nós vamos encontrar então que essa quantidade de dinheiro, então, como é que eu vou escrever isso daqui? Esse dinheiro, opa, desculpa, vou colocar aqui, ó. Esse dinheiro
cabe então, se vocês fazerem essa divisão, tá? Então, repara, ó, pode fazer na calculadora ou pode cortar os zeros ali, enfim, não é uma divisão difícil de ser feita, tá? Então, esse dinheiro, ele cabe é, em cerca de 1.200 piscinas olímpicas, tá? Desculpa aqui que a letra tá feia, é porque é bem difícil escrever nesse negócio aqui, mas, então, seria mais ou menos, tá? Essa aproximação aqui. A gente conseguiria encher 1.200 piscinas olímpicas com as notas de R$ 1 suficientes para pagar a dívida externa do Brasil, no momento que eu gravo esse vídeo, tá bom? Com as devidas aproximações também. Fechou? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida. Dá um joinha aqui nesse vídeo para me ajudar, tá? Se você gostou, claro. Se não gostou, deixa lá um joinha para baixo. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.